Estás a treinar, estás a ser consistente, estás a suar e a esforçar-te, mas depois vais ao espelho e está tudo exatamente igual ao fim de 3 meses, 6 meses ou há anos. Alguma roupa continua apertada e sentes que o espelho não reflete o teu esforço. Eu sei que estás a pensar o quão frustrante é. Estás a dedicar-te, a esforçar-te e sentes que o corpo simplesmente não responde e não muda. E a realidade não é essa. O teu corpo responde, só não estás a receber o estímulo certo. Neste episódio vou mostrar-te as 7 causas pelas quais o teu treino não está a produzir os resultados, está a ser um desperdício de tempo no que toca a mudanças visuais e o que mudar em cada uma delas. Olá, maltinha, como estamos? Mais um episódio. Hoje vamos falar sobre esta questão toda das mudanças visuais, porque eu sei que muitas de vocês querem mudar o corpo e algumas de vocês, aliás, acho que todas vocês preocupam-se com a questão da saúde e todas essas coisas, mas muitas vezes o impulsionador inicial de uma mudança é aquele descontentamento com o corpo que depois se reflete também de uma perspectiva de autoestima, de confiança, da forma como vocês se apresentam, da forma como se sentem e, portanto, vamos abordar aqui estes tópicos. O episódio passado eu disse que íamos até aos 20 episódios e algumas de vocês ficaram preocupadas se íamos acabar com o podcast ou não. Eu honestamente não sei, eu estou um bocadinho a pensar no qual é o melhor caminho para percorrer neste aspecto aqui. Efetivamente, quando se faz um podcast totalmente áudio, é uma coisa. Quando se faz um podcast que é também vídeo, é toda uma outra dinâmica. Aliás, quando se faz um podcast que é vídeo e depois se é tão picuinhas como eu, é toda uma outra dinâmica. E eu demoro tempo demais, sempre tipo, mais de 1 hora, só a preparar tudo, o setup todo, para começar a gravar. Isto é uma coisa que eu, ou seja, se vocês forem ouvir o primeiro episódio de todos, a apresentação, era uma coisa que eu não tencionava fazer. A minha ideia era podcast ter uma forma de eu refletir um bocadinho, tipo chegar aqui, clicar no gravar e gravar um episódio e pronto, e não ter grandes preocupações. E neste momento está a ser tudo menos isso, ou seja, toda esta questão da dinâmica de preparação por causa da imagem, toda esta questão da preparação dos episódios propriamente ditos, os guiões. Eu às vezes tenho guiões de 4, 5 páginas e lá está, tudo isso, a ideia inicial do podcast era simplesmente chegar aqui e começar a falar. Óbvio que eu não posso fazer as coisas dessa forma, porque ia estar por todo lado e o episódio não ia ser proveitoso para vocês, não ia trazer valor, ou seja, ia estar a fazer uma coisa para mim e não para vocês. E eu quero que no final das contas isto agrade a ambas as partes. Mas neste momento pode até estar do vosso agrado, eventualmente, mas do meu não está. Sinto que estou aqui já a criar muita resistência com todo o processo e cada vez que penso em gravar o podcast, estou a gravar sempre ao domingo para ele sair na segunda-feira, tipo vou adiando ao longo da semana, mesmo porque não tenho vontade de o fazer, lá está, porque começa a ser uma montanha muito grande. E eu começo a sentir esta resistência e, portanto, eu falei dos 20 episódios porque eu vou de férias nessa semana, por isso vai dar para pausar um bocadinho, perceber o que é que eu quero de facto fazer, se calhar tentar fazer estes episódios um bocadinho mais curtos ou mais reflexivos, alguma coisa que quebre um bocadinho esta resistência que eu estou a sentir neste momento. E pá, espero conseguir com que este flow inicial de preparar as coisas e tudo isso seja um bocadinho mais rápido e mais fácil. O ideal de se vivêssemos num mundo perfeito era eu ter as coisas todas montadas, chegar e gravar o podcast. Como eu estou no meu escritório, o meu escritório pertence à sala de jantar o sítio onde nós passamos a vida, obviamente que eu não posso deixar as coisas todas montadas como elas estão. E, portanto, tentar perceber de que forma é que eu posso, pelo menos, tornar este processo um bocadinho mais rápido, para eu não ter esta resistência toda que neste momento estou a sentir. Mas deixemos conversas, foi um desabafo. Olha, foi se calhar aquilo que eu devia fazer mais vezes aqui no podcast, falar só sem guião e pronto, e falar o que me está na cabeça. Mas vamos ao tema, porque eu acho que este é um tema importante, porque há muitas pessoas que às vezes passam anos
anos a tentar mudar o corpo e não conseguem. E então nós vamos focar, e atenção, a minha base para este episódio, a forma como eu pensei, foi nas mudanças visuais. Portanto, eu não estou a falar de performance nem de objetivos de treino mais específicos. Poderemos eventualmente falar disso e também já falei noutros episódios, mas neste caso estou a falar especificamente de mudanças visuais, ou seja, de vocês olharem para o espelho e gostarem um bocadinho mais daquilo que estão a ver e sentirem que têm um corpo um bocadinho mais tonificado e que vai mais ao encontro das vossas expectativas. E eu vou focar-me neste episódio na questão do treino, está bem? Mas antes de avançarmos aqui para as 7 causas, que na realidade não é só treino, mas é onde vai estar a maioria daquilo que nós vamos falar, eu quero tocar aqui neste ponto, que é a questão da alimentação. Se tu tens alguma massa gorda mais do que gostarias, e se não estás a controlar a tua alimentação, e quando eu digo controlar, estou a falar em eventualmente estar num déficit calórico para perderes essa massa gorda, muito provavelmente esse é o ponto número 1, aquilo que tu tens que atuar agora. Porque se tu sentes que tens mais massa gorda do que aquilo que gostarias de ter, e se estás só focada na questão do treino e a alimentação vai só estando ali do tipo, não quero muito mexer nisto, possivelmente é essa parte aí que te vai trazer o maior benefício que podes ter logo à partida. Portanto, eu queria já deixar isto absolutamente claro para não ir falar dos outros tópicos sem falar deste aqui. Vocês podem estar super dedicadas na questão do treino e fazer as coisas todas certinhas, mas isso não ser suficiente para mudar o corpo da forma como vocês desejariam. Não há treino no mundo que consiga compensar aqui a falta deste déficit calórico que normalmente é criado ou é mais potenciado com a alimentação. Por isso, e só resumindo aqui esta introdução, se o teu objetivo, aliás, se tiveres alguma massa gorda a mais, tu precisas de olhar para a alimentação. Se não tiveres muita massa gorda e se tu sentires que o que precisas é de ganhar massa muscular, então aí a alimentação é importante também, mas não tem a mesma importância. E, em ambos os casos, o treino, obviamente, que é fundamental. Vamos iniciar nas causas. Nas causas principais, eu escrevi aqui 7, sendo que algumas já não pertencem bem ao treino, e vou tocar ainda mais um bocadinho especificamente na parte da alimentação e não só, mas diria que o core, o mais importante, quando tiramos esta parte aqui do déficit calórico e da manutenção e do excedente calórico, essas coisas todas da alimentação, isto é o mais importante em termos de treino. Portanto, primeira causa, estás a fazer o tipo de treino errado para o resultado que tu queres. Eu acho que esta é a principal em termos de treino. Há pessoas que querem um tipo de corpo e a atividade física, o exercício que estão a fazer, muito pouco provavelmente vai gerar aquele corpo que elas têm em mente. E por isso, muitas vezes, vocês querem mudar a composição corporal, ou seja, perder massa gorda e ganhar massa muscular. E para nós conseguirmos isto, nós precisamos obrigatoriamente de ter algum tipo de treino de força. E obviamente que a forma mais eficaz de fazer este treino de força é aquilo que se faz há muitos anos, muitas décadas, na área do bodybuilding, que é no fundo, é um treino de força com o objetivo de hipertrofia muscular, ou seja, de aumento do volume muscular. Este deve ser o objetivo. E porquê? Porque basicamente nós sabemos que este é o tipo de treino que gera o melhor estímulo para aquele resultado que nós pretendemos. E há muitas pessoas que pensam, principalmente mulheres, que pensam que não querem ficar demasiado musculadas ou não querem ganhar demasiada massa muscular, e simplesmente não acontece. Isso acontece com muitos anos de treino, com muito esforço, com muito volume de treino também. E, portanto, não é uma coisa que aconteça facilmente. Eu costumo dar aqui o exemplo de é como se tu tivesses medo de ir tirar a carta de condução porque tens medo de te tornar um piloto de Fórmula 1. Isso não acontece por acaso. É preciso muito esforço para lá chegar. Portanto, quando se fala em treino de bodybuilding, de hipertrofia, este tipo de treino geralmente é o que tem um melhor estímulo pelo tempo que nós gastamos a fazê-lo. Por exemplo, Pilates, vamos dar este exemplo, é um treino que é preciso alguma força
para o fazer. Portanto, nós não podemos assumir que Pilates não é um tipo de treino de força, porque é um tipo de treino de força. Agora, não tem muitos princípios do treino que levam a que o estímulo seja o ideal para o crescimento da massa muscular. E, portanto, se tu eventualmente queres mudar aqui a tua composição corporal e o teu treino se baseia no cardio, yoga, pilates, aulas de grupo, esse tipo de coisas, são tudo coisas, obviamente, que têm valor, mas que não podem ser a ferramenta principal para tu chegares a este objetivo. É como se estivesse a usar um martelo para aparafusar um parafuso. Se bateres no parafuso vezes suficiente, o parafuso vai entrar, mas não vai ser a ferramenta mais eficaz para o fazer. Portanto, é um bocadinho esta a ideia. E podes nunca o conseguir fazer através deste tipo de treino que acabei de referir, do cardio, yoga, pilates, aulas de grupo, essas coisas assim, são as coisas que me vêm agora à cabeça. Portanto, o treino tem que ser um treino mais focado para o crescimento muscular. E o melhor treino para isso é, sem dúvida, treino de força, que, atenção, não precisa ser feito no ginásio, obviamente que ajuda a ter material para nós conseguirmos progredir, mas já lá vamos. Mas conseguimos fazê-lo em casa, com o peso do corpo, com uns elásticos, com um par de halteres, coisas assim, nós conseguimos fazer algum tipo de treino de força. E agora vamos aqui às outras causas que adicionam a esta primeira. Causa número 2. Não estás a treinar com intensidade suficiente. Eu abordo muito esta questão e eu acho que as pessoas não entendem profundamente, ou seja, as pessoas dizem que entendem aquilo que eu quero dizer, mas depois na prática, quando vão aplicar, acho que não aplicam da melhor forma, digamos assim. E basicamente a ideia é trabalhar com uma intensidade que esteja próxima da nossa falha muscular. Falha muscular é quando literalmente já não conseguimos produzir um movimento. A forma mais fácil de pensar nisto é nas flexões. É o exercício que toda a gente chega à falha, basicamente. Ou seja, vocês estão lá em baixo, deitadas, com as mãos ao lado do corpo e depois tentam subir e não conseguem subir. Isso é a falha muscular. É literalmente não têm força, não conseguem produzir força suficiente para executar aquele movimento. Isso é falha muscular. Agora pensem nisso em todos os exercícios. Atenção, não quer dizer que vocês cheguem à falha muscular, esse não é o objetivo, mas nós temos que trabalhar perto dela, a 3, 4, no máximo 5 repetições dela, mas temos que trabalhar lá próximo. Eu gosto de utilizar a escala de RIR, que é estas reps in reserve, no fundo as repetições de reserva, que são estas, ou seja, nós sabemos que fazendo 10 repetições com uma determinada carga num determinado exercício, que a 10ª repetição é a falha, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer pelo menos 6, 7, 8 repetições para aquilo dar de facto um grande estímulo e um estímulo adequado à nossa capacidade. Aquilo que eu vejo com mais frequência são pessoas que usam muito pouca carga, ou seja, o plano de treino diz para fazerem 10 repetições ou 12 repetições, o que quer que seja, mas vamos assumir as 10 para ser mais fácil. E elas escolhem uma carga e começam a fazer o exercício, mas se calhar com aquela carga que escolheram, conseguiam fazer 15 repetições, conseguiam fazer 20 repetições ou até mais. Portanto, a intensidade com que estão a executar o exercício está muito longe daquilo que é a sua capacidade máxima. Isto acontece muito nas aulas de grupo, por exemplo, porque não dá para ajustar a carga a cada exercício que vais fazer. E às vezes faz-se com a mesma carga um press de ombros e um peso morto, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Se calhar um peso morto, por exemplo, eu vou dar aqui o meu exemplo concreto. Eu consigo potencialmente fazer um peso morto com 80 quilos e um press de ombros eu faço para aí com 20 e tal, 30, no máximo dos máximos, máximos. E portanto, se eu for fazer o peso morto com os 30 quilos que faço o press de ombros, é impossível aquilo ser um estímulo adequado para aqueles músculos em específico. Isto é uma tecla que eu vou bater constantemente porque é tão importante. A intensidade é das coisas mais importantes do treino de força. E é por isso que às vezes quando me perguntam sobre o CrossFit e essas coisas assim, há coisas no CrossFit que eu não me identifico e que não acho, em termos de planeamento do treino, de programação, não acho que seja a programação mais inteligente, e obviamente que isto depende do treinador, mas no global não acho que seja a programação mais inteligente, mas ainda assim eles têm uma cultura de intensidade. Eles querem sempre progredir, fazer mais, de trabalhar com intensidades elevadas. E é por isso que as pessoas que fazem CrossFit
às vezes fazem 3 vezes por semana CrossFit, como outras pessoas fazem montes de outras aulas de grupo 3 vezes por semana, mas os resultados no CrossFit vão ser sempre superiores porque eles trabalham com intensidade. E agora vou só dar-vos aqui algumas coisas que geralmente são sinais de que estás a trabalhar com uma baixa intensidade. Primeiro de tudo, não tens vontade de descansar entre séries. Imagina, faz um exercício e já estás pronto para avançar. Quando isto acontece, normalmente é porque a intensidade está baixa. Geralmente quando as pessoas, eu às vezes prescrevo um plano para 40 minutos, por exemplo. Quando as pessoas me dizem que fazem 20, eu torço logo o nariz, porque eu percebo que aquela pessoa não descansou nada, simplesmente teve sempre a fazer exercícios e não teve necessidade de descansar. E se não teve necessidade de descansar, é porque a intensidade que estava a fazer o exercício é baixa. Depois, outro sinal aqui desta intensidade mais baixa é tu conseguires estar a falar durante o exercício. Quando estás a trabalhar com uma intensidade mais elevada, não consegues estar a falar casualmente durante o exercício. E depois, por último, é esta repetições de reserva, que eu já abordei, que estão sempre muito baixas em relação à falha. E, portanto, o nosso objetivo aqui não é suar mais, não é cansar mais, é simplesmente, naquele exercício em específico, nós conseguirmos chegar mais próximos da nossa falha muscular. E a forma como vocês têm para saber isto é, de facto, ir uma vez ou outra à falha, para perceberem onde é que está a vossa falha. Se não quiserem ir, se estiverem desconfortáveis, se houver exercícios que são tecnicamente mais exigentes, como o agachamento, por exemplo, que não vão à falha, então o objetivo aqui é tentar perceber em termos de velocidade que estão a fazer o movimento. Ou seja, num agachamento, por exemplo, vocês começam primeira, segunda, terceira repetição com uma velocidade à subida, mas depois, quando se começam a aproximar da falha, a velocidade que fazem a subida vai diminuindo gradualmente. Não porque vocês querem que diminua, simplesmente porque vocês já não conseguem produzir força suficiente para irem à mesma velocidade que nas primeiras repetições. Por isso, este também é um excelente indicador. Se a vossa primeira repetição for à mesma velocidade que a última repetição, significa que podem trabalhar com mais carga e mais intensidade. Portanto, treinar fofo e, como eu costumo dizer, meter carga à franga. E atenção, que isto obviamente é na brincadeira, mas e tem que ser adequado a cada pessoa e a cada exercício, mas no final das contas, treinar com intensidade baixa não produz resultados, ou melhor, produz resultados, mas muito menores e é preciso muito mais tempo porque o estímulo é relativamente baixo. Podes até ir muitas vezes ao ginásio, mas se estiveres constantemente a treinar com intensidades mais baixas, claramente que não vais ver os resultados que tu idealizas. Terceira causa, não há progressão e fazes sempre o mesmo. Esta está relacionada com a última, mas é uma causa à parte porque se representa de forma diferente. Ou seja, o corpo adapta-se. A ideia, no geral, do treino, qualquer tipo de treino que nós façamos é, nós fazemos uma coisa que ainda não conseguimos fazer bem e levámo-la mais ou menos ali ao limite. O corpo interpreta esse estímulo como uma agressão ao sistema e tem que se adaptar, tem que criar mecanismos para nós, da próxima vez que encontrarmos esse estímulo, conseguirmos suportá-lo melhor. Isto é o treino. É para isto que o treino serve. É para nós darmos um estímulo e o corpo tem que se adaptar a esse estímulo. Quando o corpo se adapta a esse estímulo, nós precisamos depois de dar um estímulo superior, caso contrário, não vai haver evolução nenhuma. Esta é a base de todo o tipo de treino que nós fazemos. É por isso que muitas vezes eu não aprecio tanto as aulas de grupo e as aulas de baixa intensidade, em que, com Pilates é muitas vezes, e desculpem os fãs de Pilates, mas em que basicamente se faz muitas vezes as mesmas coisas, repetidamente, e a progressão que existe é uma progressão a muito longo prazo. É uma coisa que demora a acontecer. E aqui a ideia é nós, principalmente no início, quando começamos este tipo de treino, nós conseguimos progredir sempre. Todas as semanas nós devíamos fazer um bocadinho mais do que o que fizemos a semana passada. E quando não dá, todas as semanas, a cada 2 semanas, ter sempre um objetivo de progressão, de tentar fazer um bocadinho mais. Por isso, a ideia base é, tu começas com um plano de treino, com um conjunto de exercícios e com uma determinada carga e um determinado número de repetições. Tu fazes aquilo. Se à quarta semana, ou à sexta semana, ou à oitava semana, estiveres a fazer exatamente a mesma coisa que na primeira semana, tu não vais estar a fazer progresso nenhum, porque já te habituaste. Aquilo que na primeira semana, se calhar, era uma boa intensidade,
na 8ª semana já não é a mesma intensidade. E, portanto, nós temos que conciliar estas duas coisas. A intensidade com que fazemos o exercício e a progressão que vamos fazendo ao longo do tempo para conseguir manter esta intensidade. Se a carga é igual, se as repetições são iguais, se o plano é igual, o corpo não tem razão para mudar. E a progressão tem várias formas, não precisa sempre de ser aumentar a carga. Portanto, pode ser, por exemplo, aumentares a carga, pronto, essa é a mais óbvia de todas, mas também pode ser aumentares o número de repetições com a mesma carga. Portanto, tens uma carga, fazes 10 repetições, próximo treino fazes 11 repetições. Ok, já é uma progressão. Fazes 12 repetições no outro a seguir. Já é uma progressão. Mais coisas, podes aumentar o número de séries. Esta aqui já não sou mega apreciador, porque isso implica gastar mais tempo no treino, mas obviamente que é uma boa forma também de progredir e às vezes pode fazer sentido. Outra forma de progressão é melhorar a execução e a amplitude do exercício. Portanto, se tu tecnicamente fizeres o exercício melhor, se conseguires fazer uma amplitude que antes não conseguias fazer, isso também é uma forma de progressão. Não é só simplesmente chegar e meter mais carga, mais carga, mais carga. Não. Temos de ter uma base técnica boa, fazer com uma boa amplitude. Isto é a base, é por aí que começa. E depois, ao longo do tempo, sempre nesta conjugação entre carga e repetições, a tentar fazer sempre um bocadinho mais. E por esta razão é que é tão importante seguirem um plano, ou seja, terem um plano de treino que consigam seguir e apontarem aquilo que fazem no treino para saberem exatamente o que é que fizeram antes e o que é que podem fazer no treino seguinte. Ou seja, quando tu chegas e vês o que é que fizeste no treino anterior, tu sabes o que é que precisas de fazer nesse treino. E atenção, vão haver situações em que não tens a mesma energia para conseguires treinar porque aconteceu alguma coisa no turno ou não descansaste tão bem ou quer que seja. E tu não vais conseguir fazer essa progressão. Está tudo bem, ok? Não tem problema nenhum de uma semana para a outra as coisas não acontecerem. A ideia é vocês terem sempre isto em mente. Progredir, ir progredindo ao longo do tempo para no mês 1 ser um bocadinho menos do que aquilo que fazem no mês 2, para esse mês 2 ser um bocadinho menos do que fazem depois no mês 3 e assim sucessivamente. Portanto, às vezes podemos olhar um bocado mais micro e olhamos à semana, mas se ampliarmos o que nós queremos ver ao longo do tempo é uma progressão. Se ao fim de um ano tu estás a utilizar as mesmas cargas, a fazer os mesmos exercícios, coisas muito idênticas ao que estavas no ano anterior, isso significa que não progrediste e, portanto, não progredindo, não tens o mesmo estímulo e o corpo não tem razões para mudar. Quarta causa, volume e frequência insuficientes. Isto também pode acontecer ou por uma questão simplesmente de tempo, que não tens muito tempo para treinar e acabas por fazer muito pouco volume de treino, mas também pode acontecer tu estás a fazer outro tipo de treino, ou melhor, tentares conjugar aqui vários tipos de treino, ou tentares ir a várias aulas de grupo e tentares fazer o treino de força, ou então também é comum ires fazer aulas de grupo ao ginásio e antes da aula de grupo fazeres ali uns exercícios de treino de força e, portanto, às vezes esse volume não é suficiente para gerar uma grande adaptação. Normalmente, se tu treinares com intensidade, mesmo que faças só uma série, já estás a fazer alguma coisa, já se nota a diferença em relação a não fazeres nada. Agora, e como eu já falei em outros episódios em relação aqui ao treino de força, nós tentamos pelo menos ter 4 séries por cada grupo muscular por cada semana. Eu diria que isso é o mínimo dos mínimos. Se conseguirmos treinar cada grupo muscular 2 vezes por semana e conseguimos fazer um bocadinho mais do que as 4 séries, conseguimos apontar para as 8 séries, por exemplo, 8 a 10 séries, já é um bom volume de treino. Portanto, se conseguimos, imaginem, 8 séries e dividir isto em 2 treinos da semana, ou seja, num treino fazemos 4 séries para um determinado grupo muscular e no outro treino fazemos outras 4 séries para esse mesmo grupo muscular, então aí já conseguimos ter um bom estímulo. Mas atenção, estas séries têm que ser feitas com intensidade, não pode ser feitas só a fazer um movimento, como eu costumo dizer, que é uma grande distância da falha. E, portanto, aqui a ideia é, tu não precisas de gastar mais tempo, precisas sim de fazer com que o tempo que gastas seja de facto eficaz e eficiente para o treino que tu estás a fazer. Por isso, se ainda não priorizaste o treino de força, mas queres muito mudar o teu corpo, então possivelmente vais ter que o priorizar em alguma altura e dedicares aqui algum tempo para, lá está, pelo menos tentar apontar para estas 8 a 10 séries
por cada grupo muscular por semana. E diria que se conseguires dividir isto em 2 vezes, é melhor do que fazeres tudo numa só vez. Ou seja, é melhor fazeres 5 séries num treino, 5 séries no outro, do que fazeres 10 séries só num treino. Se não tiveres outra opção, faz as 10 séries num treino. Agora vamos para a causa número 5, que já não está relacionada com o treino, que é proteína a menos. O treino, no fundo, é o estímulo. E a proteína é como se fosse o material de construção. Imaginem que o treino é como se tivessem um pedreiro e um servente. Eu acho que isto vai dar barraca, esta analogia. Mas vou seguir com ela. O treino é como se tivesse um pedreiro e um servente. E a proteína é como se fosse o tijolo e a massa. Portanto, tu precisas claramente do pedreiro e do servente para montar as coisas. Caso contrário, vai só ficar ali tijolo e massa à espera. Mas também precisas do tijolo e a massa, senão o pedreiro e o servente vão ficar a olhar um para o outro. Pronto, obviamente que aqui no caso da proteína, nós conseguimos sempre ingerir alguma proteína, mesmo que não seja a ideal, conseguimos sempre ingerir alguma proteína e o estímulo do treino é aquilo que vai ditar a maior parte dos resultados em termos desta construção muscular, mas nós precisamos sempre de suportar o treino com o consumo adequado de proteína. E, portanto, aquilo que neste momento a evidência nos indica é cerca de 1,6 gramas por cada quilo de peso corporal. Portanto, é multiplicarem 1,6 pelo vosso peso e tem a quantidade de gramas de proteína que devem ingerir por dia. Há pessoas que, por exemplo, se estiverem num déficit calórico, se calhar podem apontar para um bocadinho mais. Eu acho que não há necessidade. A maior parte das minhas clientes estão com 1,6, é para aí que apontamos. Antigamente nós achávamos que precisávamos de ir aos 2 gramas, às 2,4 gramas, e portanto eram valores proteicos muito elevados. Neste momento acho que a evidência sinceramente não está aí. Portanto, para quem, como eu costumo dizer, para os comuns mortais como nós, 1,6 está ótimo. Se fôssemos atletas de elite e que precisássemos daquele bocadinho mais que os comuns mortais não necessitam, então se calhar faria sentido fazer esse esforço para ingerir mais proteína, mas no geral 1,6 parece-me um valor bastante razoável. Se fores uma pessoa que tem mais peso, podes apontar para um número um bocadinho mais baixo, mas eu diria que pelo menos 1,2 gramas por cada quilo de peso é aquele mínimo indispensável. Quando, obviamente, treinas. Quando não treinas, se calhar consegues safar-te com um bocadinho menos, mas quando o treino está presente na vossa vida, entre 1,2 a 1,6, sendo que com 1,6 estão tranquilas e eu acho que é um bom valor para apontar sem ser um consumo exagerado de proteína. E a forma mais fácil de aumentar aqui o consumo de proteína é tentar ter uma fonte proteica em todas as refeições, não apenas nas refeições principais. Aliás, às vezes nas refeições principais também falha, porque há muitas pessoas que fazem aquela refeição que eu não gosto nada, que é tipo uma sopinha com um ovo. Isso não tem proteína. O ovo tem 6 gramas de proteína, não é suficiente. Portanto, nós estamos a falar para a maior parte das pessoas, isto vai bater sempre à volta das 100 gramas de proteína num dia, entre as 80, diria que entre as 80 e as 120 é onde a maior parte das pessoas vai parar. Se nós temos 6 gramas, ou um bocadinho mais por causa da sopa, mas 6 a 8, 10 gramas numa refeição principal, então onde é que vamos buscar depois as outras 90 gramas? Portanto, sopa e ovo claramente não é proteína suficiente, por isso tentar ter fontes de proteína que nas refeições principais deem pelo menos ali à volta de 30 gramas de proteína, acho que é um bom valor para as refeições principais, e depois em lanches e pequenos almoços e tudo, se tiverem à volta das 20 gramas, acho que já é um bom indicador, já são bons indicadores para tentarem atingir mais ou menos estes valores, e assim, dessa forma, quase certeza que vão conseguir atingir o 1,6 gramas de proteína por cada quilo do vosso peso. Sexta causa: sono e recuperações comprometidas. Aqui a ideia base é: o músculo não cresce no treino. Nós basicamente no treino damos um estímulo. E depois, esse estímulo, quando estamos a recuperar desse treino, é que vai haver esta adaptação que eu falei há pouco. E obviamente que o sono, ter horas de sono em quantidade e qualidade suficiente, é o maior fator de recuperação. Há muitas pessoas que, lá está, preocupam-se com detalhinhos
que são coisas que, mesmo muito pequeninas, que não fazem uma diferença eh, m- nada significativa nesta questão. Não vão ser suplementos, não vão ser os cold plunge, que não sei o nome, não me lembro do nome em português, é tipo mergulharem com água, em água gelada. Aliás, isso até é uma péssima ideia. Portanto, não vão ser esse tipo de coisas que vão ajudar e auxiliar aqui na recuperação. Aquilo que vai fazer maior diferença é mesmo o sono, é conseguirem dormir as horas suficientes e com a qualidade suficiente. Obviamente que, sendo tu profissional de saúde e potencialmente tendo algum filho, alguma criança pequena, isto é muito difícil de fazer. Portanto, eu entendo claramente essa questão, mas eu quis trazer esta causa porque de facto é uma coisa que pode impactar os resultados. E eu sinto que o sono é quase uma coisa que está na base, quase transversal, e que depois tem influência noutros fatores. Esta é a influência no treino, mas também tem muita influência na forma como comemos, na forma como, na paciência que vamos ter depois para lidar com as situações do dia a dia, a paciência que vamos ter para fazer o planeamento alimentar. Portanto, o sono é uma coisa que ajuda em praticamente tudo. E quando o sono está em falta, prejudica praticamente tudo. E, portanto, sabendo que tu não consegues controlar a 100% esta questão do sono, o que eu diria é, eh, quando estás no teu dia a dia normal, quando não estás, aqui a questão não se trata de um turno, tenta manter a consistência, a hora em que vais dormir, a hora que acordas. Se tiveres que dormir durante o dia, escurece o quarto. Se tiveres que dormir uma power nap, uma cestinha, isso, e obviamente se o conseguires fazer, dorme uma cestinha. Portanto, o sono é uma coisa que é extremamente importante para todas as outras coisas. É aquela coisa que nós abdicamos constantemente, mas que depois faz diferença em tudo o resto. Por isso, que este sirva de lembrete para priorizares também o sono na tua vida. Causa número 7. E esta não é bem uma causa na realidade, mas claramente que é um problema major em toda esta questão, que é expectativas de tempo desajustadas. Muitas pessoas não têm noção do tempo que leva a atingir um determinado resultado. Porque a realidade é, há muitas pessoas que negligenciam, negligenciam? É assim a palavra? Espero que seja. O seu corpo durante meses, durante anos, e aqui estamos a falar de não haver treino ou haver mesmo muito pouco treino e às vezes comer não importa o quê e ser tudo muito aleatório, e às vezes faz isto durante meses, durante anos, e depois, quando não se tem resultados, em 4 semanas já a malta começa a duvidar do processo, a duvidar da sua capacidade de fazer as coisas, e na realidade não faz muito sentido. As coisas levam tempo, é tão simples quanto isto. O trabalho, por exemplo, aqui o trabalho de hipertrofia muscular, de aumentar o volume muscular, para, no fundo, é isso que dá aquele aspecto mais tonificado, dá os contornos ao corpo. Isto é um trabalho que demora meses e anos a ver-se diferenças visíveis, ou seja, meses e anos de forma consistente a treinar como deve ser, ou seja, com base naquilo que eu acabei de dizer hoje, para conseguirmos ver resultados mais significativos. E lá está, as pessoas passam às vezes 2, 3, 4 semanas e já estão a torcer o nariz e já estão a duvidar de tudo. Obviamente que têm uma noção daquilo que é a realidade muito distorcida, e isto acontece muitas vezes por comparações que não fazem muito sentido. Portanto, não faz sentido tu estares a comparar o teu mês 1 com o ano 4 de alguém. E é preciso ter esta noção. E depois também, obviamente, que há questões de genética e tudo que têm um impacto brutal nesta questão de ganho muscular. Mas no final das contas, a mensagem é. Tens que ajustar as tuas expectativas àquilo que é de facto real. Ninguém ganha imensa massa gorda no espaço de um mês, e também ninguém ganha imenso músculo ou ninguém perde também imensa massa gorda no espaço de um mês. É preciso tempo, é preciso consolidar comportamentos e é preciso fazer as coisas bem e com consistência. E, no final das contas, ajustar estas expectativas ajudam a manter esta consistência ao longo do processo. E por isso, só aqui em específico nesta questão, já que estamos a falar do treino, na questão da massa muscular, a melhor forma de analisar nos primeiros tempos se o que estão a fazer está a resultar ou não, não é tanto através do espelho,
É mais através daquilo que vocês são capazes de fazer no treino. Quando normalmente a força vai aumentando, quando nós agora fazemos, imaginem, um agachamento com 10 quilos, mas daqui a um mês já conseguimos fazer com 20 quilos, daqui a 3 meses já conseguimos fazer com 40 quilos. Isso significa que nós estamos a aumentar a nossa massa muscular. Obviamente que há aqui uma questão neurológica muito importante no início do treino de força, mas no geral, quando nós estamos a aumentar cargas e a fazer cada vez mais e mais e mais, normalmente significa que estamos a aumentar a massa muscular, mesmo que ela não seja super visível. E finito, se te reviste aqui em alguma destas causas, ou até em várias, a boa notícia é que isto é corrigível, portanto tu podes resolver. Normalmente, isto aqui quando parece, eu tenho essa sensação, quando eu começo aqui a debitar causa 1, causa 2, causa 3, parece desse lado que há muita coisa para fazer. Não, é simplesmente fazer aquilo que é necessário bem feito. Ou seja, quando vais treinar, é treinar como deve ser. Quando estás preocupada com a alimentação, é focar-te não apenas ter uma alimentação saudável e com alimentos adequados para ti, com aquilo que tu te identificas e que tu gostas, obviamente, mas ter uma alimentação com base energética que tu, de facto, precisas para aquele que é o teu objetivo. E, portanto, o problema raramente é a falta de esforço, é a falta de força de vontade, é mais a falta de direção. Porque muitas vezes o esforço sem direção acaba por gerar cansaço sem resultado visível. Se estás a achar que o teu corpo já não consegue mudar e tu não consegues fazer nada para alterar a tua composição corporal, não é real. Consegues sim, perfeitamente. É perfeitamente possível. Só precisas do estímulo certo. Maltinha, foi um prazer estar novamente convosco. Ao longo deste episódio eu comecei a pensar se eu gravasse mais episódios do podcast de uma só sentada. Literalmente, eu estava a falar convosco e isto veio-me à cabeça. Se calhar faria mais sentido. É extremamente cansativo gravar um episódio do podcast, mas se eu perco 1 hora a montar as coisas todas, se calhar mais valia pelo menos gravar 2 episódios do podcast, sempre me poupava 1 hora de cada vez que eu tinha que gravar. Portanto, é uma questão para o Filipe para o Filipe de férias, equacionar todas estas coisas e ponderar e ver o que é que faz mais sentido. Espero que tenham gostado deste episódio. 5 estrelinhas que ainda não deu. Segue se ainda não seguiste. Deixa um comentário. Deixa um comentário aqui em baixo só do tipo... Eu gosto de ver comentários, sabem? Comentários do tipo... Se gostaram do episódio, se não gostaram, se alguma coisa fez sentido, se tiveram alguma dúvida, perguntem, podem-me deixar aqui diretamente no Spotify, se estiverem a ouvir no Spotify, ou no YouTube, se estiverem a ouvir no YouTube. Nos outros sítios não garanto que consiga aceder aos comentários, porque não sei bem como é que funciona. Eu basicamente só estou no Spotify e no YouTube e, portanto, não tenho bem a certeza. Mas nestes 2 sítios eu consigo garantir que vejo os comentários. Se não, no Instagram, eu estou sempre no Instagram, nas stories. Falem comigo por lá, que eu gosto sempre de receber o vosso feedback. Maltinha, foi um prazer e até ao próximo episódio.